Então vamos começando. Boa noite, Cardoso. Vamos começando com o nosso assunto de hoje, né? Somos o Willa, boa noite, Willa. Chegou gente, Sérgio, ô meu amigo, tudo bem? Marilda. Pessoal pontual, hein? Nossa, pessoal pontual. Cristina, ô minha gêmea, olha minha gêmea aí, que legal. Aparecida, Viviane, bem legal, gente, bem bacana. Bom, primeiro agradecer a vocês, né? A minha gêmea aí. Agradecer a vocês essa honra de estar, né? Meu amigo Décio Escudeiro, bem bacana. Maiara, legal, gente. As irmãs entrando. A sorte é que são mais de 50 irmãs, gente. Então a live enche, porque é muita irmã. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. 3 irmãs do coração, presente de Deus. Fabiana. Então é isso aí, gente. A gente vai falar hoje de algo bem interessante. Presenças muito ilustres. A mamãe, a Ana, bem legal, Grace. Muito honrado com a presença de vocês, viu? Para quem está na estrada, para quem está em casa, fazendo igual radialista, né? Um abraço, meu amigo taxista, meu amigo isso, meu amigo aquilo. Então, gente, a gente vai falar hoje de solução, né? Mas principalmente da pressa na solução. E a gente está falando de comportamento, a gente está falando de questões da vida, né? Situações difíceis que a gente passa na vida, situações complicadas, sejam elas emocionais, sejam elas físicas. O fato é que a gente não nasceu para sentir dor, né? Isso é um fato. O nosso corpo é preparado para isso. Oi, Graziela. Então, a gente não nasceu para sentir dor. E a gente vendo muitas situações em consultório, e foi esse o motivo de eu chegar à vontade de fazer essa live. É muito comum em consultório, muito comum, e eu vou aproveitar para dizer o seguinte: nos filmes antigamente, na minha época, antes de começar o filme, tinha uma frase escrita assim: os nomes e as situações desse filme são ficções científicas, então qualquer semelhança é mera coincidência. As 2 últimas lives que eu fiz, 2 vezes pessoas me procuraram e falaram assim, de maneira brincando, lógico, falando assim: poxa, você parece estar falando comigo, né? E não são pessoas que estejam fazendo tratamento comigo, nada disso. Mas por que parece que está falando comigo? Por que às vezes, ou muitas vezes, a gente se identifica com isso, com a fala? Porque são assuntos incomuns. São assuntos que só acontecem com seres humanos. Então, se somos humanos, provavelmente, em algum momento, esse assunto vai esbarrar em você. Então, o Alexandre, o meu primo, grande primo. Então, o Alexandre não está falando pontualmente de ninguém, nem jamais faria isso, e nem tenho essa memória poderosa desse jeito. O que eu quero dizer com isso, gente, é que os assuntos são muito parecidos, as causas são muito parecidas e os comportamentos, as reações são muito parecidos. Nós somos uma raça, né? A raça humana. E nós temos linhas gerais de funcionamento. Cada um de nós é diferente, em individuação, mas somos, em geral, nos aspectos gerais, uma raça. Então, o que acontece conosco no tratamento, seja ele qual for? A gente, naturalmente, quando descobre, tem pressa de solução. Então, quando a gente vai falar primeiro aqui sobre a pressa, sobre a solução. Então, vamos abordar, dar uma introdução com o que é a pressa da solução. E depois, gente, vai ser muito bacana para quem está em tratamento. Para quem é terapeuta, uma contribuição da minha experiência, não é a verdade, é lógico, mas é uma contribuição de casos, de fatos vividos em consultório. Vai ser também muito bom, porque a gente vai abordar aqui alguns sintomas
para você começar a perceber se você tem algum sintoma que está com pressa do seu tratamento terapêutico, da resolução da sua questão de vida, ainda que você não esteja em tratamento. Pode ser que você se perceba identificado com alguma coisa que a gente vai falar aqui e possa acender uma luzinha na sua cabeça. Opa, será que eu estou com pressa? Então a gente vai abordar os sintomas da pressa para a solução, dentro ou fora de um tratamento terapêutico. A gente vai abordar as consequências que tem dessa pressa quando eu estou num tratamento ou quando eu estou numa busca pessoal. Existem consequências negativas para esse processo que podem, em situações mais extremas, interromperem o teu processo, botarem toda a tua conquista por água abaixo e muitas vezes no momento onde você estava perto de chegar. Sabe a linha de chegada? Quando a gente não percebe essa pressa e não tem consciência desse contexto, a gente muitas vezes negligencia a própria caminhada. Então, os sintomas, as consequências e o entendimento do processo, para que a gente possa enxergar de maneira mais clara e poder tomar atitudes mais conscientes. Então, em primeiro lugar, para a gente começar, é dizer que de maneira nenhuma é uma crítica o tema de hoje, a pressa da solução. De maneira nenhuma é uma crítica a quem se vê com pressa. E pelo contrário, o que é a busca de solução, gente? É o sinal de que você já identificou na sua vida que quer mudar algo. Já identificou na sua vida que tem alguma coisa que não está legal. Às vezes a gente nem sabe exatamente o que, mas eu costumo dizer que não precisa. Sabe quando você está com a roupa apertada e fica assim durante o dia, se mexendo, e alguém fala, poxa Alexandre, você está incomodado, você tem o teu trabalho, tem tua vida, tuas coisas, e você está incomodado, pô, você tinha que ser feliz. E a gente até nessa hora fica se sentindo culpado, né? Fica se sentindo ingrato, mas lá no fundo pensa assim, poxa, mas a vida não está legal, gente, tem alguma coisa que eu não sei o que é. Só precisa isso. Só precisa para a sua vida, para você começar esse processo de mudança, só precisa você decidir que não quer ficar onde está. Então, quando a gente está buscando uma solução, é sinal que você já passou por esse momento. Onde você olha e fala assim, não quero mais ficar onde eu estou. Que significa, não quero mais continuar com esse problema, com essa dor, com essa angústia, com esse problema de saúde, ou seja o que for. É uma decisão que a gente precisa tomar. Então, quando eu estou buscando uma solução, a gente tem que fazer assim, ó. Tem que reverenciar essa pessoa, essa coragem, essa atitude. Porque ela decidiu que não quer mais sofrer. E é ótimo isso, né? Então até aí está ótima a situação, estamos indo muito bem. A questão é quando eu me coloco ou me vejo com pressa. A pressa e aí eu vou lembrar da história dos 3 porquinhos, que eu gosto pra caramba, né? Então, quando você vê, e uma pessoa muito querida, está aqui hoje, falou para mim assim, poxa, é verdade, né? As pessoas têm pressa e muitas vezes são prometidas curas, são prometidas coisas maravilhosas, né? Gente, todos nós estamos atrás disso aqui, da varinha mágica, todos nós. Porque, como eu disse no início, nós não fomos feitos para sofrer. O nosso corpo físico faz o tempo todo que a medicina se chama homeostase, a busca pelo equilíbrio, a busca pela harmonia. Então, você quer ver isso funcionar no cotidiano com você? Anda numa calçada reta e pega uma pequena subidinha, pequena, quase imperceptível. E percebe que daqui a pouco você está pulsando mais seu coração, respirando um pouco mais forte. O que é isso? É o corpo falando assim, é o cérebro falando assim, gente, acelera aí, ó, pulmão, respira mais um pouco para dar mais energia, para bombear mais sangue, para eu harmonizar, para eu poder ter mais força. A gente está o tempo todo buscando equilíbrio. No psiquismo, a mesma coisa. Se eu tenho uma situação muito dura, muito difícil, o psiquismo vai e recalca aquilo. Joga lá para o meu inconsciente, desde os primeiros momentos da minha vida.
Então você percebe que o corpo físico e o psiquismo estão a todo tempo buscando harmonia, buscando ter uma vida mais tranquila, buscando um equilíbrio. Então é natural que, sentindo um incômodo, e se vem uma pequena luz dizendo assim, por aqui resolve, eu vou correr lá e vou falar assim, ó, tenho pressa. Então tudo bem ter pressa, e por isso eu disse no início, não é uma crítica a quem tem pressa, de maneira nenhuma. Mas é preciso que a gente comece a olhar para nós, para a gente comece a perceber em nós se tem essa pressa, como acontece isso. Tudo que sai de um determinado nível, tudo que vai para um determinado extremo faz mal, né? E eu descobri com muita surpresa um dia que o oxigênio demais mata. Então, é natural a sua ânsia por melhorar, por resolver um problema na vida. Mas cuidado, e vamos falar agora sobre as interferências, os sintomas de que eu posso estar com pressa. E na sequência disso, que consequências pode ter para o meu próprio tratamento, para a minha própria caminhada na vida, essa pressa. Porque muitas vezes, gente, na ânsia de chegar, eu vou acabar me atrasando mais. E aí a história dos 3 porquinhos, quando ele constrói uma casa de palha porque estava com pressa, porque não queria ter tanto trabalho, porque queria menos esforço, e tudo bem, não tem problema nenhum. Eu fiz uma live com um amigo, Pedro Gabriel, que falava do certo 1 e certo 2. Não tem erro, gente, tem aprendizado. Então aquele porquinho sabido que fez a casa rapidinho, né, e foi logo descansar, devia ter Netflix e pipoca lá, porque ele correu para fazer a casa e entrou para descansar. No primeiro assopro a casa caiu. Eu não estou fazendo aqui uma apologia ao sacrifício e à vida difícil, não. Pelo contrário, a gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para aprender. Mas o que eu estou dizendo é que não existem curas milagrosas. Aliás, desculpa, existem curas milagrosas. Existem situações que a gente não explica. Mas em geral, gente, quando te apresenta um caminho muito fácil, muito tranquilo, parece lâmpada de Aladim, fica atento, vai com consciência, vai com atenção, porque pode ser uma falácia, pode ser alguma coisa equivocada, né? Então, um sintoma de que eu estou com pressa. Vamos lá, os sintomas. A primeira coisa que me ocorre foi uma vez que, aliás, essa pessoa, na 3º ou 4º atendimento, um caso interessante e até um pouco engraçado, porque essa pessoa, na minha técnica, quando acontece de forma presencial, existe um momento onde a gente faz uma respiração. Então, na técnica de inteligência emocional Bioflow, que é a técnica que eu trabalho, tem um momentozinho de algum tempo que a pessoa fica deitada respirando, numa respiração específica que a gente ensina. E aí, uma cliente, na 4ª sessão, se eu não me engano, está lá respirando, daqui a pouco ela para de respirar, abre um olho para mim e pergunta assim, Alexandre, em qual sessão que eu vou ficar boa? Falei, opa, então para de respirar, senta que eu não consegui te explicar. Essa pergunta, gente, foi a partir dessa pergunta que eu trouxe para minha mala a varinha mágica. Porque me dava a impressão, e isso é um sentimento muito comum nas pessoas. Então, gente, o que eu estou contando aqui são percepções de consultório. São casos, são situações baseadas em casos reais. Não são críticas a nenhum tipo de situação que possa acontecer. Mas foi a partir dessa pergunta dessa menina, em qual sessão que eu vou ficar boa, que eu entendi que ela esperava que alguém curasse ela, que alguém saísse de dentro dessa lâmpadazinha e falasse assim, qual é o seu desejo? E aí me recordo uma outra pessoa que na primeira sessão falou assim, a gente sempre pergunta, lógico, qual é o tema que você quer trazer para a terapia? Qual é a questão que você quer trabalhar, quer olhar? Alexandre, eu queria resolver essa coisa da depressão, eu tenho um medo muito grande. E aí começou a fazer uma lista. Chegou uma hora que ela falou assim, eu também quero parar de fumar.
mas foi elegendo, elencando assim, sabe, como se fosse uma lista de mercado. E aí eu falei, não, a gente tem que olhar para isso. É uma percepção, gente, da pressa, assim, de querer ficar curado logo, como essa moça que perguntou, em qual sessão? Então, vamos lá. Se você tem 20, 30, 40, 50, 70 anos de vida, e de repente você desperta e fala assim, quero olhar para isso. Aí você senta na frente de um profissional e quer saber o tempo. Sim, tudo bem, é lógico. Ô, Alexandre, mais ou menos quanto tempo leva? A resposta é sempre, não sei. A resposta é sempre, e uma amiga minha hoje falou isso e coincidiu com o que eu pergunto, quantos anos você tem? Eu tenho 40, 50. Normalmente a idade média das pessoas que estão em consultório é de 35 em diante. E a gente fala assim, 35 anos não é real, gente. Pensa direitinho. Não é real você passar 35 anos reforçando uma crença diariamente. Você passar 35, 45 anos, a todos os momentos do teu dia que você repete aquele padrão ou repete aquela dor, você está reforçando aquilo. Não é real em uma semana, em um mês, em algum pouco tempo, você derrubar 45 anos de crença, de hábito. Então você tem uma rede neural formada dentro do teu cérebro. Uma rede neural alimentada por 40 anos é robusta. Então você vai começar um trabalho primeiro de autoconhecimento. Então a pressa já começa a esbarrar, esse sintoma que eu falei já começa a esbarrar numa questão fisiológica. Espera aí, eu tenho um hábito constituído, eu tenho uma memória celular constituída há 40 anos. Então começam alguns argumentos para a pressa que a gente tem. É muito comum que as pessoas perguntem, mas quanto tempo vai demorar para resolver o meu problema? Então, olha, gente, em geral, o que o terapeuta faz, o que o psicólogo faz, o psicanalista, esse é o trabalho dele, é te dar recursos, é mostrar para você coisas que você não está vendo. E aí tem um exemplo muito bacana. Eu fazia uma oficina de meditação na época em que eu atendi em Petrópolis. Então eu ficava de 8 às 9 na oficina de meditação, ensinando as pessoas que quisessem comparecer, era aberto ao público. De 9 em diante eu atendia como terapeuta na linha que eu trabalho. Eu visitava toda semana uma senhora para fazer a meditação. Me conhecia como um multiplicador daquela técnica de meditação. E ela falava mal de psicólogos e terapeutas toda semana, mas tudo bem, eu não falava nada, eu estava ali para meditar. Não ia entrar em nenhum tipo de questão com ela, não tinha sentido. Até que um dia ela fala assim, para que eu vou pagar um psicólogo, um terapeuta? É só para me olhar? Olha aqui, eu estou me vendo, olha, eu estou vendo minhas pernas, barriga, eu estou me vendo inteira. Para que eu vou pagar alguém para me olhar? E aí eu perguntei para ela, eu tinha escutado isso em algum lugar e perguntei para ela, a senhora está certa, a senhora está se vendo, mas vem cá, a senhora consegue ver a sua nuca? Aí ela, me pegou. Falei, pois é, não dá para ver a sua nuca. Tem partes nossas que a gente sozinho não enxerga. Está aí o papel do profissional, da psicologia, da terapia, da psicanálise. Esse é o papel dele. Então, o que a gente faz não é levar a cura, é melhor do que isso. É dar para você entendimento, ferramentas, recursos e tomada de consciência para que você adquira essa autonomia de dar a sua própria cura. Então você percebe que quando você vai no profissional com essa ânsia exagerada, pois tudo que é demais faz mal, você pode estar comprometendo o próprio tratamento seu. Quando você na sua vida tem uma pressa exagerada em resolver alguma coisa, você pode estar pulando etapas importantes de aprendizado seu. A pressa pela solução, de novo, é muito louvável, mas é preciso que a gente perceba o quanto isso pode ser ruim para nós, né? E aí, quais são as consequências dessa pressa, gente? Vamos ao que tem de mais importante agora, as consequências. Então a gente está falando, você começa um processo terapêutico, você começa a olhar para questões, em algum momento tem vários tipos de reação dentro de um processo terapêutico. Então tem casos onde a pessoa entende rápido.
Vamos começar por aquelas que vão embora. Tem casos que a pessoa, quando enxerga o tamanho do trabalho, não por preguiça, não por uma negligência, não é isso. Mas quando ela enxerga o tamanho do trabalho, ela pensa assim, vou procurar algo mais rápido. E tudo bem, não tem certo nem errado. Certo 1 e certo 2. Mas, de novo, gente, não existe mágica. A gente está falando do paramento, do equipamento biológico mais complexo que existe na raça do planeta Terra, em todas as raças, em todos os animais. A gente está falando de milhares de situações complexas, de traumas, de dores, para quem acredita, de outras vidas, inclusive. Então, a gente está falando de algo que é preciso calma, preciso paciência, um pouco de paciência, né? Então, aquelas pessoas, às vezes, que chegam no consultório ou quando vamos conversar e falam assim, Alexandre, eu acho que eu não vou fazer, não. Porque eu vi outro dia e está falando que se fizer 4 sessões assim, 6 assado, 2 assim, e aí limpa a crença. Gente, limpa a crença. O que é a crença? A crença é algo construído a partir de situações vivenciadas. Situações que te marcaram emocionalmente de forma muito intensa, muito profunda. E quanto mais cedo isso aconteceu, mais profundo e mais intenso. Então, se isso aconteceu dentro da sua gestação, mais profundo e intenso. E mais inconsciente. Você vai estar colocando isso na sua vida, você vai estar agindo a partir dessa crença, ou não agindo a partir dessa crença, e não vai perceber. A não ser que você entre num trabalho de olhar para si. Então imagina coisas tão complexas e profundas, se fosse fácil alguém chegar assim e falar assim, pronto, Alexandre, agora você não vai mais ter essa insegurança. Vai bombar, amigo, vai dar tudo de si. Olha, daqui a 1 ano você está rico, ou está famoso, ou está feliz, sei lá. Se eu falo o seguinte, se eu achasse essa varinha, me desculpa, gente, eu ia usar comigo primeiro, depois eu passava para vocês. Achei a varinha, está aqui, já usei, é ótimo, funciona. Mas não é real, gente. Casa dos 3 porquinhos de palha. Não estou dizendo que é demorado, não estou dizendo que você vai levar séculos. Não, não é isso. Uma amiga minha falou hoje, foi muito engraçado. Ela pergunta para os clientes, há quanto tempo você está com esse problema? Eu estou com só 40 anos. Bom, então você não quer resolver isso em 2 semanas, né? Você não acha que é real resolver isso em 2 meses. Mas fica tranquilo, eu não vou demorar 40 anos para ajudar você. Você não vai demorar mais 40 anos para resolver. Então tem isso de bom, né? Mas tem esse cliente que quando vê o tamanho do trabalho que é, quando fala em olhar para dentro, em olhar para as crenças, em mudar atitudes, ele fala, eu vou lá procurar aquele negócio. E tudo bem. Tudo bem mesmo, gente, porque a vida é muito perfeita. A vida tem uma mecânica própria. É como se fossem várias e várias e várias ruas, mas só tem uma saída. Então, seja lá por qual rua que você vai entrar na vida, pela rua da revolta, da tristeza, da vitimização, da ignorância, da agressividade, da passividade, ou seja lá o que for, só vai dar num lugar. A diferença é o tempo que você vai levar e o quanto dolorido vai ser a tua caminhada, o quanto difícil, né? Se você está numa estrada asfaltada e pega uma estrada de areia ou com pedras, vai ser uma viagem um pouco mais difícil. Então tem esse tipo de pessoa. Tem outro tipo de pessoa que entra na terapia e fala assim, vou fazer tanto tempo de terapia, hein? Depois acabou. Olha, eu só fico aqui tanto tempo. Vamos resolver isso em tanto tempo. Então, de novo, não é real, porque nós não somos máquinas, né? E pode ser que essa pessoa tenha um padrão de uma rigidez muito grande, de uma autocobrança muito grande. O que essa pessoa viveu na criação dela? Se ela voltar à fita, ela vai ver que provavelmente, como a gente diz na Bioflow, ela se trata como ela foi tratada. Então é como se a gente formasse um coro com os nossos pais, ou com quem criou a gente, fizeram o melhor que eles puderam, e a gente tem que honrar muito eles. Passaram coisas muito mais difíceis, talvez, do que nós. Mas isso não quer dizer que alguma coisa que eles fizeram não possa ter me feito alguma ferida, deixado ferida na minha criança. Então, se essa pessoa é criada de uma maneira muito rígida, ela não pode fraquejar, ela tem que ser forte, ela tem que resolver as coisas, ela tem que dar conta, provavelmente ela vai trazer esse padrão para a terapia. E vai exigir
que seja feito o trabalho em um ano, um mês, uma semana, 2 atendimentos. Eu conheço um caso de perto que foi na sessão a primeira vez, saiu, quando voltou, falou assim, uma semana depois, não vou voltar lá, não mudou nada. Problema nenhum, gente. Isso tem a ver com o discernimento que a pessoa tem, se ela já alcança que as terapias podem ajudar ela, isso tem a ver com muitas questões. Mas o fato é que quando uma pessoa chega com tempo marcado para ir embora, tem alguma coisa errada aí, né? E é preciso que a gente também tenha um pouco de discernimento de se observar, de observar as nossas reações. E aí a gente vai para um caso que é um pouco mais delicado, um pouco mais complexo. Então, é a pessoa que está na terapia. E que bom que ela está na terapia, né, gente? Eu não vim aqui para fazer propaganda de terapias, tá? Mas esse é a minha vida, esse é o meu dia a dia. Comportamento é o meu dia a dia, emoções e principalmente levar para as pessoas condições e ferramentas para que elas tenham uma vida mais feliz ou menos sofrida. Então, quando a gente fala pressa de solução, gente, foi única e exclusivamente porque eu tenho visto isso como uma barreira nos trabalhos terapêuticos. Então, como uma barreira, um quebra-mola na rua que leva você para o teu caminho de menos dor e mais alegria. Então, essa pessoa que já está em tratamento, que já está no trabalho terapêutico, eu descobri isso em consultório. Tem um momento que é muito bacana, muito especial, mas muito perigoso. Perigoso. Então eu falo aqui para aqueles que estão do lado do cliente, para aqueles que estão do lado do terapeuta, como uma singela contribuição das experiências que eu vivi, é o momento onde a pessoa entende a questão. A Vânia está dizendo que ganhou uma bolsa de ferramentas, e a gente ganha ferramentas, é verdade. Então quando a pessoa entende a questão dela, ela olha e fala assim, nossa, então quer dizer que eu decidi por isso, eu perdi aquele emprego por causa daquela atitude, aquela atitude era algo ligado a uma crença que nem faz mais sentido para mim. Quer dizer que os relacionamentos que eu tinha eram coisas que eu acabava traindo para reforçar uma crença que eu tinha que não está me fazendo bem. Nossa, entendi, gente, eu escutei isso a vida inteira dos meus pais e agora eu repito isso para mim e acho que eu não sei fazer, acho que eu não tenho capacidade. Meu Deus, quanta coisa eu perdi. Tudo bem, vem uma culpa, né? E a gente brinca com o chicote dizendo que isso aqui representa a culpa, porque na hora eu vou fazer assim, ai, tá vendo, eu não mereço, eu sou muito burro, e isso e aquilo. Calma, a pessoa que está aqui hoje, que sentiu cair essa ficha, não é a mesma pessoa que passou por aquilo assim, lá atrás. Ela é uma pessoa mais preparada, mais consciente. Então, esse é um momento lindo da terapia, quando a pessoa começa a entender as questões. Ah, estou entendendo, Alexandre. E às vezes, gente, encaixa assim, ó. Sabe os super gêmeos? Aquele anelzinho que encaixava assim? Eu tenho uma gêmea, uma super gêmea, a gente brinca disso, né? Não temos anel. Mas sabe, às vezes a questão encaixa assim. Então eu olho para mim e falo assim, eu sou um lixo, Alexandre. Na minha vida, nossa, eu sou um lixo. E você faz uma pergunta, como é que você era tratada lá na sua infância? Como é que você era tratado lá na sua infância? Ah, os meus pais me esculhambavam todo dia. Os meus pais me maltratavam, me chamavam de burro, de idiota, diziam que eu era um lixo. Opa, lixo? E, caramba, faz sentido. Caramba, é por isso que eu me sinto assim. Às vezes, gente, encaixa, muitas vezes encaixa, mas às vezes não tem como negar que o que você está passando na fase adulta é o que você aprendeu na sua infância. É a mesma coisa. E quando chega essa hora que cai uma ficha que encaixa, você fala assim, ah, que bom, não vou mais ter esse problema. Ah, gostei. Nossa, agora Super Gêmeos foi ótimo. Quando cai a ficha, você fala assim, graças a Deus, acabou o problema, já entendi. Gente, algumas vezes isso acontece. Acontece sim. O tratamento mais rápido que eu fiz foi de uma pessoa e terminou com 8 semanas. 8 semanas. Um belo dia, quando ela entendeu que o que essa pessoa procurava nos relacionamentos é o que faltou no pai. Porque a gente, quando é criança, fica assim, né? Aquele olhar pidão, né?
metaforicamente, lógico, né? A gente fica esperando o que uma criança quer, o que ela precisa dos pais. Afeto, atenção, reconhecimento. Eu exagero um pouco e digo, não precisa dar comida e roupa não, gente. Dá afeto, amor, dá reconhecimento para ela. Dá um beijo nela, acolhe ela, olha para ela com generosidade, com amorosidade, elogia ela, reconhece ela. É isso que ela precisa. Mas se essa criança, ela nasce, ela cresce sem isso, qual vai ser o problema dela lá na frente? O que ela vai reverberar lá na frente com esse aprendizado? Então, a bênção do insight. Os insights são maravilhosos. Então, quando cai essa ficha para essa pessoa, ela pode mudar, às vezes, de forma muito rápida. Essa pessoa, quando percebeu que buscava lá de criança, então se a criança não recebeu, o adulto cresce, vira um adulto, mas continua simbolicamente nessa posição, procurando e buscando na vida, nas pessoas, nos relacionamentos, no trabalho, o que ele não conseguiu nos pais. Quando essa pessoa entendeu que buscava nos relacionamentos o que ela buscava no pai ainda, caiu uma ficha tão grande que ela, entre aspas, curou. Ela pegou a página da vida e virou assim, decididamente. E a vida dela mudou completamente. Então existem casos onde cai a ficha o bastante. Mas olha, um caso mais intenso, um caso mais profundo, um caso de abuso emocional de décadas, e tem muitos casos que o abuso começa no nascimento, com o parto extremamente desajeitado, desrespeitoso, violento, como são a maioria dos partos hoje em dia, infelizmente, feitos em hospitais, começa ali e se estende ao longo de toda a vida. Então a pessoa é adulta, casada, com filho e se vê desrespeitada pelos pais na frente dos filhos. De novo, gente, não é caça à bruxa aos pais. Eu sou pai também. O que a gente está dizendo é que eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas isso não quer dizer que não possa ter tido, na hora que eles não conseguiram fazer o melhor, que aquilo tenha me machucado, me influenciado. Então, para um caso muito intenso, para um caso de abuso emocional diário, muitas vezes, várias vezes por dia, ao longo de décadas, qual é a marca que fica em mim, gente? Uma coisa é você pregar um preguinho fininho numa madeira, outra coisa é você colocar um parafuso de sei lá quantos oitavos, que eu não entendo disso. Você vai fazer um estrago nessa madeira. Aquele preguinho, aquele furinho, você passa um verniz e some, mas e aquele estrago grande? E aquela ferida que ficou na tua criança? Se tem coisas que para a gente hoje adulto são difíceis, imagina para essa criança aqui, como era. E aí vem aquilo que eu falei no começo, o inconsciente ajuda a gente, ele está ali para isso. A gente fala mal do ego, do inconsciente. Gente, o inconsciente não é o vilão da história, ele é o guardião da história. Ele é o cara que segura a onda para mim, trocando em miúdos. Mas como dizia Freud, as dores não morrem jamais. Elas vão sair em algum momento, das piores maneiras. É uma algo assim que ele fala. Então, se você não olhar para isso, em algum momento essa dor que não faz parte da sua natureza vai precisar sair. Pode sair num problema emocional mais grave, pode sair numa doença física mais séria. Então o que eu quero dizer é que problemas muito profundos, muito intensos, não vão ser resolvidos assim. O gene até já saiu, está sem tampa. Não vão ser resolvidos assim, gente. Então essa pessoa que caiu a ficha e às vezes tem um problema mais profundo, mais intenso de abuso, seja ele sexual, emocional, seja de violência física, claro que não é aceitável nada disso, mas muitas vezes a violência com sorrisos, a violência do desprestígio, da desvalorização sistemática, marca muito mais ainda essa pessoa, sabe? Do que as velhas chineladas. Não sou a favor das chineladas, tá? Por favor. Qualquer dessas agressões são, assim, absurdamente horríveis. Mas o que eu quero dizer é que determinadas coisas que você passou na sua infância vão marcar bastante você. Vão definir, e aí é uma frase de Jung, né, que eu adoro, que até você se tornar consciente,
o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, que coisa louca, né? Caramba, Alexandre, quer dizer que se eu faço coisas na vida ou deixo de fazer por ações inconscientes, eu vou falar, Tem no livro da Fanny Van Laer, a criadora da técnica Bioflow, um estudo científico, se eu não me engano, é nesse livro. Tem um estudo científico que fala de um botão. Então coloca uma moça num tomógrafo, uma espécie de um tomógrafo, com um botão na mão e fala assim, você aperta quando você quiser. E os cientistas estão lá olhando aquilo em tempo real, as áreas do cérebro que têm atividade. Então bem bacana, né? E a moça aperta aleatoriamente. Daqui a pouco ela aperta o botão. E eles vão ver que área do cérebro que acendeu. Aí aperta de novo. Opa, que área do cérebro que acendeu. Sabe o que eles descobriram? Que a área que acende primeiro é a do reptiliano. A parte do nosso cérebro aqui nessa alturazinha. Lembra do jacaré? O jacaré, o olhinho dele, a cabecinha dele é um pouquinho a coisa maior. É o primeiro cérebro, vamos dizer assim, né? 550 milhões de anos atrás. É o cérebro mais antigo. É quem dirige a gente hoje. E eles descobriram, através dessas imagens, que a área do cérebro consciente se acendia depois da ordem do instinto. Então, é assim, o instinto, a grosso modo, o instinto decide e o cérebro explica. Não, vamos fazer isso porque eu acho melhor, e o instinto já resolveu há 2, 3 segundos atrás. Essas dores que a gente aprendeu lá atrás, esses traumas que a gente sofreu lá atrás e que marcaram a nossa vida, vão sim dirigir as suas ações, as suas reações. E quando você entende isso, o que você imagina? Não vou mais ter problema. Entendi. Ah, ótimo. A medicina germânica fala disso, né? E eu sou testemunha que muitas vezes quando eu entendi a questão do meu problema físico, eu tive um problema de caroço no pé, na sola do pé. Gente, o dia que uma amiga minha, a doutora Elaine Paula, excepcional médica da alma e do corpo, o dia que ela me explicou o que era aquele caroço, eu fiz um link na hora com uma questão de vida. E esqueci do caroço. No dia seguinte eu fui procurar, não tinha mais caroço. Ah, isso é mágica, Alexandre. E a gente fica doido para usar a varinha. Ah, então tem mágica. Então, ai, que bom, eu vou fazer mágica. Não tem mágica. É consciência. A mágica, se pudesse dar esse nome, é a consciência, o poder da sua consciência. Então, para concluir esse caso da pessoa que está em terapia, entendeu a questão, encaixou e se decepcionou na primeira vez seguinte que o padrão se repetiu, que o problema aconteceu, que ela viu que não estava livre daquilo. Por isso que eu falei que esse é um caso muito delicado e perigoso, porque muitas pessoas acabam nessa hora saindo da terapia. Sabe por quê? Ela pensa assim, suei a camisa, tive um trabalhão, entendi a minha questão e não consigo sair, não consigo fazer diferente, eu repito a mesma coisa sabendo o que é, que está errado. Ah, eu não sirvo. E aí vem aquela cachoeira, aquela chuva de frases assassinas. Eu não tenho jeito mesmo. Ah, eu sou muito burro. Ah, já sabia que isso ia acontecer. Não, eu desisto, não tem mais jeito. E aí vem a nossa impaciência. Eu já queria estar longe disso. Não queria mais estar vivendo isso. Gente, é claro que a gente não quer mais viver isso. A gente está com dor. Mas se você montar uma casa de palha, ela vai cair logo. Algumas vezes, não poucas vezes, também é muito comum, a pessoa que está numa terapia, ela tem uma pressa de ficar boa. E ela vai entendendo, sim, mas ela vai sobrecompensando, ela vai se iludindo sem perceber. Quase sempre a gente que está aqui desse lado consegue ver isso, mas não importa, ela tem que ver isso. Então a pessoa, poder da consciência, tem alguma coisa a ver com hipnose? Não tem não. Eu vou te falar já sobre isso. Então essa pessoa, ela tem uma pressa tão grande de sair, ela tem uma dificuldade tão grande, talvez, de lidar com a sua autoconfiança, com a sua autoestima, que ela quer logo sair. E ela acaba entrando num mundo ilusório, onde ela percebe as coisas, chega na terapia e fala, não, está tudo bem, não senti mais nada, estou ótima.
e acaba passando uma informação equivocada para ela e para o terapeuta também. Que se não tiver algum tempo de estrada, que se não tiver uma sensibilidade muito apurada ou simples atenção no processo, pode passar sem que ele veja isso, o quanto realmente aquela pessoa está encaminhada, né? Falar curado, gente, é uma palavra muito forte, né? Eu gosto da analogia da bicicleta. Então, quando a pessoa vem para um tratamento terapêutico, a gente coloca rodinhas na bicicleta. Aquela rodinha, para quando a criança não está equilibrada ainda, né? A gente coloca aquela rodinha e vai instrumentalizando a pessoa e vai levando consciência para ela, vai procurando mostrar os pontos cegos das ações, o que está por trás das ações, das não ações, vai levando reflexões para ela, usando os recursos que cada técnica tem. Tem várias técnicas que são maravilhosas, todas elas sérias e feitas por profissionais sérios, são maravilhosas. Então, não é exatamente falar de cura, mas falar que em algum momento a gente, o profissional, ele pode levantar as rodinhas aos poucos, porque qual é o papel do profissional? Qual é a alegria dele? Qual é o propósito da vida dele? Dar a você autonomia para andar na sua bicicleta. Se tomar um tombo, você levanta, e se você precisar um dia voltar lá, tudo bem. Mas esse é a cura para nós, né? É você ter condições. E essa pessoa que acaba se iludindo muito, e vamos lá na criação dela, ela pode ter sido uma criança muito cobrada, ela pode ter um medo enorme de não conseguir os resultados. Então, muitas vezes acontece, o que é muitas vezes um dos sintomas da apatia, é simplesmente quando essa criança jogou a toalha. Então, se os pais nunca reconheceram o quanto ela é boa, se nunca reconheceram nada que ela fazia de bom, do tipo, tirou 9,5, não fez mais que a sua obrigação. Fulano só tira 10. Você não faz tão bem quanto o Beltrano. Se isso acontece sistematicamente, essa criança pode simplesmente falar assim, estou fora. Eu não atendo as expectativas e dói muito não ser reconhecido. Porque para uma criança, gente, não ser reconhecida não é simples como é para um adulto. Para uma criança pode significar o medo de morrer. Para um serzinho pequenininho, e o homem é o ser humano que depende por mais tempo dos pais, para tudo. Uma criança ela não sobrevive em lugar nenhum sem a ajuda de um adulto. Para uma criança, inconscientemente, no instinto dela primitivo de sobrevivência, não ser aceita e reconhecida é o medo de morrer. Por isso que quando você tem algo a ver com esse medo da sua infância, não foi reconhecida, não teve amor, o medo que você sente em situações que já te acompanham é um medo absurdo, é um pânico, é medo de morrer. A gente não percebe isso. Então, se essa pessoa tem tanta dificuldade de lidar com as decepções, com as frustrações, ou um problema de autoestima, ou várias outras coisas que podem acontecer, pode ser que ela sobrecompense, ela se veja muito bem, ela olhe para ela e veja, não, já estou ótima, e vamos em frente. E até fica bem, porque o efeito placebo é usado, inclusive, e é constatado e estudado, inclusive, nos remédios psiquiátricos, né? O medo do desamparo é isso. Desamparo é igual morte. Para o instinto de sobrevivência nosso, e de uma criança principalmente, né? Então, várias situações de fundo emocional, de fundo vivencial, ligado aos nossos traumas, podem e vão influenciar a sua vida, podem e vão influenciar no seu tratamento terapêutico. Para essas pessoas que se iludem, né, e acabam algumas vezes iludindo o profissional, vai acontecer provavelmente como a casa dos três porquinhos, né? Essa pessoa vai, no primeiro problema que ela tiver mais grave, ela talvez tenha uma recaída ainda maior. Eu falei recaída para que todos entendam, e agora eu vou explicar aqui no meu consultório, pedi licença ao Aurélio, o dono do dicionário da língua portuguesa, e excluí a palavra recaída. Então não tem mais a palavra errado, troquei por certo 2, e na palavra recaída eu usei a ondulação para baixo, porque a ondulação para baixo vai sempre ter como uma consequência, no movimento da cinética, da física, uma ondulação para cima. Então, só para explicar essa palavra. Essa pessoa vai ver a casa de palha dela cair.
E o que pode acontecer se eu já fiz um processo terapêutico, saí com alta, ou me vi plenamente, otimamente bem, e caio de novo, nossa, o chicote vai ser 3 vezes maior. E pode acontecer algo muito ruim, que é essa pessoa desacreditar ou do trabalho do terapeuta em geral, ou pior, desacreditar dela definitivamente. Então é um potencial de uma vida, de uma divindade que nós somos, né? 3 trilhões de funções por segundo, gente, que o nosso corpo faz. Fala sério, né? É uma divindade. Não estou falando de religião, não teria problema nenhum falar. Mas o que o nosso corpo faz, a estrutura perfeita do nosso psiquismo, que guarda a dor que eu não dou conta e leva para mim na hora em que eu estou pronto para olhar para isso, é uma estrutura muito perfeita, né? E esse é outro ponto que as pessoas se culpam muito nas sessões, nas terapias. Poxa, Alexandre, com 60 anos, com 40, 50, eu já era para ter bem resolvido, né? Poxa, eu não sei que profissão eu quero, eu me sinto um adolescente, não sei para que lado eu vou na vida, olha, não sei nem quem sou eu às vezes, faço coisa que eu não quero, não faço o que eu gosto, digo sim quando é não e não quando é sim. É terrível, né? A gente se sente, nossa, aquele negócio que o bandido, o cavalo do bandido faz na estrada às vezes. E aí eu brinco, mas eu penso de verdade, não exatamente o que eu vou dizer, mas que a pessoa que inventou que na idade adulta você estaria tão bem resolvido assim, gente, ela deve estar no Pinel, internada, porque não é real isso. Se para nós determinadas questões de vida são muito duras de encarar, imagina, gente, para uma criança, essa dor que você sente aí às vezes, ou muitas vezes, imagina essa dor aqui. Gente, uma criança não tem estrutura, não tem massa crítica, não tem calo na mão, não tem vivência para suportar isso e nem recurso para dar conta disso. A questão é que a gente assume as dores da criança, assume o modus operandi dela e vai levando para a vida adulta. E enquanto eu não enxergar que eu adulto estou agindo, e a gente às vezes fala, né? Poxa, estou agindo como uma criança. Ah, eu sou tão infantil, peraí. Não, agora eu vou ter que me dar uma chicotada, eu sou muito infantil. Gente, ser infantil é completamente normal, porque a gente guarda as memórias, as vivências da criança e age como ela agia. Aí é que está, Décio, a diferença de hipnose para consciência. Hipnose é uma técnica terapêutica, né, que tem como maior representante talvez o Erik Erikson. Fantástico essa pessoa. E é um recurso que o Freud chegou a usar um pouco, de levar a pessoa para alcançar memórias que formaram os traumas dela, né? Freud tem um caso muito conhecido, acho que não sei se é Anne Frank, onde ela não podia mais andar, não enxergava. E aí ele, através da hipnose, já que a medicina tradicional não tinha explicações, ele leva ela a um trauma vivencial tão forte, foi uma emoção tão forte o que ela viu, e não vou me demorar aqui, mas quem quiser ver o filme Freud, Além da Alma, é fantástico, gente. Não precisa trabalhar com isso, o filme é muito bacana, você vai gostar. Então quem viu o filme vai ver que ela vai perceber que algo que ela viu foi tão traumático que em determinado momento da vida algo startou, gatilhou ela. E ela parou de enxergar e parou de andar. Era muito duro continuar a vida vendo e sabendo, descobrindo o que ela descobriu. Então a hipnose é uma ferramenta terapêutica, de novo, por profissionais sérios, fantástica, para objetivos bem específicos, para conduzir essa pessoa, para ajudar ela a resolver alguma questão. E a consciência é eu começar a enxergar determinadas coisas. Então, se a gente começasse hoje a reparar o jeito que a gente fala, as coisas que a gente fala, a nossa postura, as nossas ações, a gente já ia começar a tomar consciência de muitas coisas. Essa pessoa, por exemplo, que eu falei do processo terapêutico, que entendeu a questão, se ela tem uma autocobrança, uma rigidez muito grande, ela provavelmente vai querer sair do consultório, não vai fazer mais terapia e vai pensar, eu entendi tudo e repito os mesmos erros, eu não tenho jeito. Se ela aprendeu que ela não tem jeito, se ela aprendeu que ela não dá conta, na primeira barreira que ela se deparar, ela vai ler isso e vai acatar isso. Então, consciência é você começar a perceber
que, na verdade, muitas vezes, as próprias ações da sua vida, as próprias realizações, conquistas e superações são o teu advogado. É muito comum que as pessoas nos reconheçam, falem o quanto a gente é bom, profissional, pessoa e etc. E a gente não reconhece. Poxa, todo mundo fala isso, aí eu não acho isso. Olha aí a crença falando em você. E os fatos falando para você, você não acredita, porque você tem uma crença que foi reforçada ao longo de toda a sua vida. Consciência é você começar a perceber que tem alguma coisa que não está cheirando bem. Tem alguma coisa aí que está esquisita. Então, consciência é um tema muito abrangente, dá para fazer 5 lives só falando disso, né? Mas consciência, gente, é como uma lanterna. É como a tua atenção. A consciência é uma lanterna, auto-boicote, isso, que ilumina a sua vida, as suas ações, e você começa a enxergar coisas que você não via antes. Se eu começo a enxergar coisas que eu não via antes, eu vou querer tomar ações diferentes. Mas às vezes a crença é tão forte que a pressa pode me atrapalhar, porque eu vou querer, já entendi, tenho que mudar. E aí vamos para uma parte fisiológica. Eu falei das redes neurais que a gente tem, fortíssimas. E a gente tem também a amígdala cerebral, que para ela tudo que eu fiz até hoje é bom porque eu estou vivo. E se eu quiser fazer algo diferente, ou deixar de fazer o que eu já faço, ela vai dizer assim, não senhor, se você fuma há 40 anos, não vai parar de fumar, porque você está vivo há 40 anos e está fumando. A amígdala cerebral não raciocina, gente, ela é muito sistemática, ela é muito literal. O que ele faz até hoje, ele deve continuar fazendo. Então, quando eu vou num movimento mais agressivo de mudança de comportamento, muitas vezes essa amígdala cerebral corta a energia do lóbulo frontal, que é o nosso grande tesouro, né, do ser humano. É a área do raciocínio, a área onde você faz os links, as sinapses. Ela corta energia. Então, quando você fala assim, poxa, fulano, parece que você não pensou, muitas vezes você está falando uma verdade. Não pensou. Ela corta o teu raciocínio e dispara adrenalina. E você entra naquela ansiedade. E quando você está com medo, você não pensa, você não reage. Você volta para todas as tuas bases. Então você volta para os comportamentos anteriores. Eu estou falando isso tudo para mostrar que tomar consciência é o meio do caminho, não é muitas vezes a solução. É fundamental, gente, mas o restante do caminho é o que é que você vai fazer com essa consciência. Então vamos para a última parte nossa, que é entender o processo. Eu peguei até uma definição aqui do Aurélio do que é processo. Gente, quem quiser, faz uma tatuagem dessa definição no corpo, tá? Brincadeira, não faz não, porque no curso lá em São Paulo a pessoa tatuou mesmo uma frase. Por favor, brincadeira. O que é um processo, numa definição do Aurélio? É uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam uma certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. Processo quer dizer andamento, desenvolvimento, marcha. Nós somos como ventiladores na linha de produção. O tempo ficou apertado, eu vou resumir. Nós somos ventiladores na linha de produção. Imagina uma linha de produção andando. Charles Chaplin, em tempos modernos, né? Então você vê um ventilador no meio da linha, faltando um pedaço. Você fala, está imperfeito, não funciona. Horrível esse ventilador. Não, Alexandre, esse ventilador está em construção, cara. Mais na frente você vai ver, vai ter mais uma peça, ele vai estar pronto. Aí eu vou dar mais uns 2 passos para frente e esse ventilador tá ruim, ó. Ele já tem hélice, já tem fio que não tinha lá atrás, mas ainda não funciona. Não, Alexandre, calma. Tá faltando o botão, o interruptor. Calma, Alexandre. Lá no final da linha, ele vai estar pronto. A gente, muitas vezes, se olha para o nosso processo como eu olho o ventilador, assim, na linha de produção. Então, se eu me olhar hoje, está faltando peça? Tá. Mas se eu olhar para trás, eu ontem, eu ano passado, eu um tempo atrás, eu provavelmente não sabia o que eu sei hoje, provavelmente fazia coisas que eu já não admito mais fazer hoje, ou que pelo menos eu acho errado, já não gosto mais. Pode ser que eu repita, mas se eu repito e acho errado, eu já aumentei a minha consciência, o meu entendimento. Entender, gente, que os passos
precisam ser orgânicos, precisam ser passo a passo, pouco a pouco. Mudar atitudes, você está mexendo com memória celular, com rede neural, você está mexendo com o seu instinto de sobrevivência e com toda a energia de uma egrégora, de uma ancestralidade, que você vem inclusive para curar. Não ia te botar esse peso nas costas hoje, mas eu preciso falar. O buscador, aquela pessoa que se busca, que está ávido por se conhecer, ele é, na grande maioria das vezes, a pessoa que vai começar a interromper aquele ciclo vicioso de crenças, de situações que castigaram tantas pessoas na vida. Castigaram no bom sentido, que tantas pessoas sofreram com aquilo. Entender que o nosso despertar, que é através da dor, que é apesar de eu não gostar de dor, e não digo para ninguém que dor é bom, mas eu digo sim, a dor é um mensageiro da vida para dizer assim: Alexandre, passou algo aí? Ah, tá. Fale tudo. Não, hoje não dá para falar tudo, Andresa, que eu também tenho hora, mas é uma pena, sexta-feira que vem a gente está aqui de volta. Mas a dor, gente, ela é um carteiro da vida para dizer a você que tem alguma coisa em você que precisa melhorar, que ela quer te ajudar a você enxergar. Então o processo começa no despertar da dor. Que o dia que a gente começar a enxergar a dor de outra maneira, a gente pode falar disso qualquer dia, não é que ela vai passar, a dor não vai passar, mas você enxergando o propósito da dor na sua vida, vai fazer com que você inclusive usufrua dela. E você entendendo também o propósito de um processo e como é gostoso você usufruir do seu processo. Alguma coisa que a gente não tem o costume de fazer é se validar. A gente é craque em apontar erros. Mas é uma coisa importante, gente. Pega uma folhinha na sua casa e escreve assim: validações. E tudo que você mandar bem, tudo que você entender, tudo que você gostar do que fez, escreve lá. A gente precisa se validar. É isso aí, Suchilas. Nós estamos em construção. Então, se eu entro na linha de produção hoje, só com o pezinho do ventilador, não posso me cobrar estar perfeito. Gente, a perfeição não é desse planeta. Não é para nós ainda. O nosso trabalho aqui é de se autoconhecer, para poder enxergar em nós o que precisa melhorar e pouco a pouco começar o nosso desenvolvimento. A partir de um olhar mais paciente, mais calmo e principalmente mais lúcido do que é um processo de autodescobrimento. E que você é sim responsável pelas suas mudanças. Você é sim a pessoa que precisa acolher e tomar as rédeas da sua vida para poder fazer as mudanças que você quer fazer. Então, a palavra do milênio é ser. Ser o que, Alexandre? Ser. Ser quem você é, o que você é. Com coerência, com amorosidade, com verdade, mas ser quem você é. E aí, gente, nesse processo, você vai acabar acontecendo uma coisa que eu tenho que avisar. Mais gostoso do que tirar o selfie lá no pico do Everest é você lembrar durante toda a vida tudo que você passou no caminho, os desafios superados, as conquistas. Como é gostoso. Esse é o processo. Esse é o nosso processo de autodescobrimento. Então a gente pode sim usufruir do processo terapêutico, apesar de todas as dores e desconfortos do caminho. Vale muito a pena, gente. A mudança da vida não é uma utopia. Viver melhor não é uma mágica, é realidade, está nas suas mãos. Eu quero agradecer muito a vocês por dispensarem sem pressa e sem pausa, com amorosidade e paciência, sempre. Então, obrigado, gente, por doarem para nós aqui hoje o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo. E vamos usar bem esse tempo, com consciência, trocando sempre o nosso chicote por um despertador. Desperta da dor e faz produtivo algo real para a sua vida. Até sexta-feira que vem, às 9 horas. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Muita paz. Gratidão, gente. Gratidão. Um beijo. Bacana, Dé.